Pessoal, vamos agora a alguns exemplos de leituras de paquímetro com sistema métrico, utilizando agora um paquímetro com 10 divisões no nônio. No vídeo passado, a gente viu um passo a passo de como realizar a leitura em paquímetros. Esse passo a passo ele pode ser seguido, vocês podem fazer calmamente, como eu mostrei no outro vídeo, mas nós vamos fazer um pouquinho mais rápido aqui, para que o vídeo não fique tão longo e a gente consiga mostrar alguns exemplos de leituras, certo? O paquímetro que tem um nônio com 10 divisões, se vocês se lembram, a resolução desse paquímetro é de 0,1 milímetros. Como é que eu sei disso? Bom, na verdade eu já decorei isso, né? Existem só alguns tipos de paquímetro, então com o tempo a gente acaba decorando qual que é a resolução de cada um. Mas caso vocês não tenham decorado ainda, a gente pode pegar 1 milímetro, que é o menor valor da escala principal, e dividir pelos 10 tracinhos do nônio. Aí a gente descobre a resolução. A resolução, na verdade, é o valor de cada tracinho do nônio. Essa é a resolução. Bom, para fazer a leitura, então, depois de saber a resolução, a gente localiza o zero do nônio e verifica qual traço na escala principal o zero do nônio ultrapassou. Então, nesse caso aqui, o zero do nônio ultrapassou esse tracinho grande aqui, que está escrito 2, mas na verdade é 2 centímetros, só que a leitura que a gente faz em milímetro, né? Então, 2 centímetros é 20 milímetros, mas o zero do nônio também ultrapassou o 21, o 22 milímetros. Então, a medida na escala principal é 22 milímetros, e a medida do nônio, o tracinho que está coincidindo no nônio aqui, é esse tracinho que está marcado em vermelho, né? Para facilitar, eu já indiquei quais são os tracinhos do nônio coincidente, porque às vezes pode ficar um pouquinho da dúvida, né? Porque por ser um desenho, às vezes não fica tão claro o tracinho que está coincidindo. Então, para a gente não ter esse problema, eu vou sempre marcar com vermelho aqui, com esse tracinho vermelho, o tracinho que coincide, que é esse sétimo tracinho. Como cada tracinho vale 0,1, esse sétimo tracinho é 0,7. Então, a medida que a gente tem, se a gente somar os 22 milímetros da escala principal com mais o 0,7 do nônio, a gente tem 22,7 milímetros. Essa é a leitura desse paquímetro, certo? 22,7. Nos próximos exemplos aqui, eu vou andar um pouquinho mais rápido, tá? Vou seguir esses 4 passos, mas vou andar um pouquinho mais rápido. Novo paquímetro, então, novo exemplo. Não mudou o nônio, né? Então, cada tracinho continua valendo 0,1. O zero do nônio ultrapassou na escala principal o 20, o 25, 26 milímetros. Ultrapassou 26. E o tracinho que está coincidindo é o sexto tracinho, então a minha medida é 26,6. Essa é a medida indicada aqui, 26,6. Mais um. Não modificamos o nônio, né? 10 divisões. Aqui acontece algo interessante. Toda vez que o zero do nônio coincide com algum traço da escala principal, a leitura indicada pelo paquímetro é uma medida inteira, é o valor que a gente tem aqui na escala principal. O zero do nônio está coincidindo com o 25, então a leitura aqui é 25 milímetros. Mais um exemplo. Bom, não muda o nônio, não muda o paquímetro. O zero do nônio ultrapassou 20, 21, 22, 23 milímetros. Então, a minha medida é 23,7. 23,7 milímetros ou 23 milímetros e 7 décimos. 23,7 milímetros. Mais um exemplo. O zero do nônio ultrapassou o 10, o 11, o 12. Então, 12 milímetros e 3 décimos. 12,3 milímetros. Essa é a leitura correta aqui. Mais um exemplo. O zero do nônio ultrapassou 10, 11, 12. 12,6. 12,6 milímetros. Essa é a leitura aqui. Ou 12 milímetros e 6 décimos. Mais um exemplo.
Aqui um exemplo também interessante para a gente. Ó. A gente tem o zero do nônio, ele ultrapassou nesse caso aqui o 10, 15, 16, 17. Isso a gente tem certeza que o zero do nônio ultrapassou. Mas pode ficar uma dúvidazinha aqui, ó, se o zero do nônio está coincidindo com o 18, se ultrapassou um pouquinho o 18 ou se está um pouquinho antes do tracinho de número 18. Bom, primeira coisa é que o zero não está coincidindo com o 18, porque se o zero estivesse coincidindo com o 18, eu teria marcado ele, né? Esse tracinho vermelho estaria aqui. Então, a minha medida não é 18 milímetros inteiros. A medida é 17, alguma coisa ou 18, alguma coisa. Bom, vamos pensar assim. Esse tracinho zero, ele está muito pertinho do 18. Se ele tivesse antes do 18, uma medida muito perto de 18 milímetros é 17,9, 17,8. Ou seja, se ainda não tivesse ultrapassado 18, se tivesse antes do 18, o tracinho do nono que coincidiria aqui, ó, seria o 8, o 9, né? Seria um tracinho mais para o final do nono, seria a medida 17,8, 17,9. Como eu estou percebendo que o traço do nônio, que está coincidindo com algum traço da escala principal, é o tracinho de número 1, quer dizer que eu tenho uma medida 18,1. Isso faz sentido. Se esse tracinho ultrapassou o 18 aqui na escala principal, quer dizer que eu tenho 18 milímetros e um pouquinho apenas, porque se ultrapassou muito pouquinho. Dessa forma, o tracinho do nono que tem que coincidir com algum traço da escala principal é um tracinho inicial aqui, né? No caso, é o primeiro tracinho, ó. Então, a minha medida é 18,1. 18,1 milímetros, ou 18 milímetros e 1/10. Mais um exemplo. O zero do nono ultrapassou o 20. Ó, se tivesse ultrapassado esse tracinho aqui, seria o 25, mas está imediatamente antes. Então, o zero do nono ultrapassou 24. Então, a minha medida é 24 milímetros e 4 décimos. 24 milímetros e 4 décimos. 24,4 milímetros. Mais um exemplo. O zero do nono ultrapassou, no caso aqui, o tracinho de 20 milímetros. Então, eu tenho 20,7. 20,7 milímetros é a leitura aqui. Então, duas coisas interessantes aqui é que, relembrando que a gente já falou algumas vezes, né? É que no paquímetro, apenas um tracinho do nônio coincide com algum traço da escala principal. Pode até parecer, né? Às vezes até por uma falha do próprio desenho, pode até parecer que existe mais algum tracinho coincidindo, mas na verdade não. Apenas um tracinho do nônio coincide com algum traço da escala principal. Isso é uma coisa interessante. E agora, na verdade, é um alerta para vocês, né? É muito comum na hora que a gente está visualizando esses desenhos, ao invés de a gente focalizar o tracinho zero do nônio, para ver qual traço ele ultrapassou na escala principal, tem gente que acaba observando essa beiradinha aqui, que seria o início do cursor. Aí a pessoa pega e fala que essa medida aqui é 13,7. Tá errado, né? Não é aqui que a gente observa, não. A gente tem que observar o zero do nônio. Então, nesse caso aqui, o zero do nônio ultrapassou o 20 milímetros. Então, a minha medida é 20,7. 20,7 milímetros. Mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Um caso bem parecido com o que eu já falei anteriormente, né? Olha lá, o zero do nônio. Eu não sei se ele ultrapassou o 24 milímetros ou se ele está antes do 24. Se ele estiver antes do 24 milímetros, é quase 24, porque está muito pertinho. Então, o tracinho do nônio que estaria coincidindo seria o 8, 9, seria aqui no final do nônio, porque aí eu teria uma medida 23,8, 23,9, uma medida bem pertinho de 24. Nesse caso, o zero do nônio passou do 24, passou um pouquinho. Tanto é que eu tenho uma medida assim bem pertinho de 24, é 24,1, ó, por causa do tracinho que está coincidindo, né? Então é só ficar atento nesses casos em que parece que o zero está
A gente às vezes fica em dúvida, né? Se o zero já passou aquele tracinho na escala fixa ou se ele está anterior. Para sanar essa dúvida, você observa o traço do nono que está coincidindo, né? Nesse caso, então, eu tenho 24,1 milímetros. Obrigado, até a próxima!